Olá, nós estamos começando agora hoje o nosso terceiro dia de preparação, então, para a consagração a São José. E o tema de hoje é Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. O início, então, aqui da ladainha de São José, onde nós meditaremos um pouco sobre a paternidade de São José. Vamos então iniciar com uma oração, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diz assim, São Pedro Julião Eymard: Nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o proveu com tudo o que ele precisava para ser seu digno representante. Ele dizia isso a respeito de São José. Vou até repetir, porque é muito bonita essa frase. Veja, em relação a São José. O nosso Pai Celestial, isso é Deus Pai, teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o proveu com tudo o que ele precisava para ser seu digno representante. Deus Pai ama você. Ele o ama tanto que enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo. Mas salvá-lo não é a única missão que o Pai entregou a seu Filho. Ele enviou seu Filho para salvá-lo e torná-lo um filho de Deus. Por meio de Jesus, você pode ter uma relação filial com Deus Pai. Por meio de Jesus, você pode clamar, Abba, Pai. Você foi criado para ser filho de Deus. Esse é o propósito da sua existência. E só há um caminho ao Pai, Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder de levá-lo ao Pai. No entanto, no amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no seu crescimento espiritual e jornada até o Pai. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em sua vida. Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. Jesus, vivendo sob o teto de São José e sendo seu filho, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total a São José. Jesus amou, obedeceu e imitou seu pai terreno. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Jesus se deleitava em ser conhecido como o filho de José. Nós também devemos considerar uma honra ser seus filhos. Se, segundo os desígnios do Pai, Jesus precisava de São José, quanto mais precisamos dele nós também. A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino, de contemplar perpetuamente a presença de seu Pai Celestial. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial, de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus. Deus Pai não tem natureza humana. Cada vez que Jesus via São José, o ouvia falar,
o observava trabalhar ou testemunhava seu amor casto por Maria. A humanidade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. O que o Pai Celestial fez por Jesus, Ele deseja fazer por você. Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal de São José. De maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José, Deus planejou essas entregas tanto de Jesus a São José, quanto dos membros da Igreja a São José, desde a eternidade. Elas não foram feitas por acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus. Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual também. Jesus é aquele em quem vemos mais perfeitamente a imagem da misericórdia e do amor de seu Pai Celestial. Como mesmo ele disse, quem me viu, viu também o Pai. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que era para ele a imagem terrena de seu Pai Celestial. Vamos agora meditar um pouco sobre a paternidade de São José. Vejam, no início da Igreja, nos primeiros séculos, nós não vemos ser falado muito entre os primeiros cristãos a respeito da paternidade de São José. Isso era uma coisa bem óbvia, para não gerar confusão, quando Jesus chamava então de Pai, o seu Pai Celestial, para que não gerasse confusão em relação a qual paternidade São José exercia para com Jesus. Somente por volta do século IV, com Santo Agostinho, que nós vemos as primeiras manifestações da paternidade de São José, e a partir dali, então, isto começa a crescer mais. Santo Agostinho diz assim: São José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu para com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Vejam, nós vemos então este crescimento no início da Igreja, a partir de Santo Agostinho, mas é claro, desde o início nós vemos o próprio Jesus, a referência sendo feita nos Evangelhos de São José como o pai de Jesus. Estava ali sempre presente, mas para um amadurecimento espiritual esperou-se, o Espírito Santo deixou primeiro as pessoas entenderem, ensinou as pessoas que Jesus era Deus, um com o Pai do céu, para a partir daí então ensinar quem é São José. Mas o que isso significa para nós? Saber que Jesus teve uma filiação com São José exerceu uma paternidade com Jesus, e depois ver que ao longo da Igreja, São José é reconhecido como patrono da Igreja. A resposta é simples. Nós somos um membro da Igreja. A serva de Deus, Maria Marta Chambon, uma vez teve uma visão onde Jesus aparecia para ela. E Jesus disse assim para ela: Tu deves chamar a São José, seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Vejam, por meio do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos templos do Espírito Santo, nós nos tornamos um com Jesus, nós nos tornamos irmãos, em um certo sentido, de Jesus, pois somos chamados a sermos filhos adotivos, filhos juntamente com o Filho, que é Jesus. Ora, se nós somos um com Jesus, isso quer dizer que nós somos chamados a viver a mesma relação que Jesus viveu com as pessoas que aqui estiveram. Aqui eu estou querendo dizer relação a Maria e a José. Se somos batizados e somos chamados a ser
filhos, juntamente com Jesus, somos chamados a viver em nossa vida as mesmas relações que Jesus viveu com Maria e com José. Ora, se chamamos Maria nossa mãe e Jesus é nosso irmão, podemos dizer assim, São José é o nosso pai. A paternidade de São José, quando nós vemos falar na ladainha de São José como nosso pai adotivo, nós caímos muitas vezes no erro de achar que esta palavra adotivo, hoje em dia dá um sentido um pouco jurídico, uma coisa um pouco mais fria, mas a verdade é que não havia uma palavra profunda para explicar o tipo de paternidade que São José exercia, porque era algo único, algo que nunca existiu antes. A paternidade de São José era mais que uma custódia, que um cuidado jurídico por lei. Sua relação paternal com Jesus era autêntica, pessoal, moral, amorosa. Esse é o tipo de paternidade que São José quer oferecer a você também. Mas por que Jesus precisou da paternidade de São José, já que Deus é o Pai de Jesus? Vejam, Jesus precisou ter São José como um pai porque a natureza humana de Jesus assim o pedia. Jesus, ele quis se fazer semelhante aos homens em tudo, exceto no pecado. E se em tudo ele quis fazer semelhante aos homens, ele quis então aprender com uma criança. Isso é um sinal de grande humildade. Quis fazer-se necessitado de todas as necessidades humanas. Ora, uma dessas necessidades humanas é a necessidade de se ter um pai. Jesus, então, ele quis ter um pai na terra. Ele quis, então, precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Em sua natureza humana, Jesus teve necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Deus Pai não tem corpo, nem emoções ou paixões, porque jamais se encarnou como o seu Filho. O Pai Celestial não pode tocar, abraçar ou andar ao lado do seu Filho encarnado. Assim, Deus Pai confiou o seu Filho aos cuidados de um vigilante e amoroso Pai humano. São José ocupa o lugar do Pai Celestial. A ele foi confiado cuidar da natureza humana de Jesus, do crescimento e do desenvolvimento de Jesus. Graças à paternidade de São José, Jesus chegou à plenitude de sua maturidade. Veja que coisa bonita. Foi graças, então, a São José. Deus Pai empresta, doa um pouco da sua paternidade a São José, para que ele exerça essa paternidade a Jesus e, através de Jesus, ele exerça essa mesma paternidade para com cada um de nós. Para que atingisse a maturidade, Jesus precisou de uma mãe, de um pai e também de tempo. Todas as crianças precisam disso. Jesus precisava da paternidade de São José como modelo de masculinidade. Como foi que Jesus, por exemplo, aprendeu a se sacrificar como um homem? Olhando para São José. Como foi que Jesus, por exemplo, aprendeu a trabalhar, a se doar no serviço como homem? Através de São José. Como foi que ele aprendeu a amar
a sua mãe Maria? Através do amor que ele via em São José. Como foi que ele aprendeu a, por exemplo, trabalhar e rezar em meio às atividades, em meio à correria do dia a dia? Tudo isso ele aprendeu com São José, olhando o exemplo de São José. Quantas e quantas vezes eram os pais que levavam seus filhos às sinagogas no sábado, por exemplo, para rezar? Quantas e quantas vezes, então, Jesus aprendeu com São José a rezar? Jesus passou décadas aprendendo as virtudes varonis com seu pai. Jesus queria ser como seu pai, São José. Ele quer também que você se assemelhe a São José. Mas por que nós precisamos de uma paternidade de São José, já que nós temos o nosso pai biológico? A resposta é simples. O nosso pai biológico não teve Maria como esposa, nem Jesus como filho. O nosso pai biológico não teve o grau máximo de todas as virtudes, como São José. E também o nosso pai biológico não é cabeça da Sagrada Família, patrono da Igreja Universal e terror dos demônios, como é conhecido São José. Por isso, então, nós precisamos ter essa paternidade espiritual, encontrar essa paternidade espiritual em São José. Diz assim o beato Guilherme José Chaminade: não há dúvida de que somos filhos de Maria, e essa é a nossa glória e consolação. Mas também somos filhos adotivos de São José, o que não é pouco para a confiança que nele depositamos. Por que Jesus, então, não nos avisou 2000 anos atrás toda essa riqueza? A resposta é simples: para não causar confusão. Para que as pessoas não olhassem ele quando falasse, por exemplo, a respeito do seu Pai no céu, as pessoas não achassem que ele estaria chamando de São José de Deus. Que Jesus não tenha falado então de São José a seus discípulos não diminui em nada São José. Por amor a Jesus, São José estava mais que disposto a sair de cena e parecer irrelevante. Ele queria apenas uma coisa: que Jesus cumprisse a sua missão e revelasse o verdadeiro Pai que está nos céus. Mas hoje é chegada a hora. Este é o tempo de São José. Por quê? Porque nunca na história humana nós vimos as pessoas terem tanto necessidade de um pai, de ter um exemplo de paternidade. A maioria dos homens hoje já não sabe ou compreende o significado. O que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando crescem com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir esses erros e restabelecer a ordem na igreja no mundo. O que esperar então da paternidade espiritual de São José? Ora, ele fará com prazer as mesmas coisas que um pai biológico faz pelos seus filhos. Mas isso ele fará em nível espiritual, ou seja, ele vai nos alimentar, abrigar, vestir, educar, proteger e corrigir espiritualmente. Diz assim o venerável Papa Pio XII: se São José comprometeu-se de corpo e de alma a proteger e prover a pequena igreja, a pequena família de Nazaré, não pensais que agora no céu ele é o mesmo Pai amoroso e guardião de toda a igreja, de todos os seus membros, como foi de sua cabeça na terra? Ou seja, aqui o que ele está dizendo é: se São José não se poupou para cuidar de Jesus e Maria, ele por acaso não continuaria a mesma missão? Faria a mesma coisa, é claro, pois nós somos também os seus filhos, pois somos corpo de Cristo.
E a mesma forma como São José cuidava de Jesus e de Maria, ele cuida também da igreja, isto é, de cada um de nós. Tal como os pais amorosos e dedicados, São José está pronto para acolhê-lo na segurança dos sacramentos e ensinamentos da igreja, para vesti-los com virtudes, educá-los na vida interior e protegê-los sob o seu manto paterno e corrigi-lo quando necessário. Por isso, então, diz São Francisco de Sales: glorioso São José, esposo da Virgem Maria, nós te rogamos, pelo coração de Jesus Cristo, que nos conceda tua proteção paternal. Queremos, então, encerrar essa meditação rezando juntos a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposa da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.